Fala galera, vamos falar de oráculos? Hoje é aquele dia que eu tiro na semana para ensinar oráculos para você. Você que gosta de baralho cigano, tarô, runas, você que quer melhorar os seus atendimentos, você que já trabalha com isso, você que quer trabalhar com isso, você que faz dos oráculos um hobby na sua vida, não deixe de acompanhar os vídeos dessa série, tá? Aproveita, olha se você está inscrito aqui no nosso canal e já deixa o seu like também. Sempre no dia de hoje, né, eu coloco ensinamentos oraculares para vocês. E esses ensinamentos, gente, eu tiro de onde? Da minha vivência. Como vocês sabem, eu sou mago iniciado há mais de 10 anos e todo mago gosta de oráculos, estuda oráculos, mas além de ser um mago, né, iniciado, ser sacerdote de Umbanda, eu também sou oraculista, eu atendo todos os dias. Ao longo da minha vida, eu já fiz mais de 7.000 atendimentos. Tem base? Eu já atendi mais de 7.000 pessoas ao longo desses anos. Todos os dias eu faço atendimento, eu utilizo baralho cigano, tarô, runas e vários oráculos que inclusive eu ensino, tá? Eu tenho vários cursos gratuitos aqui no YouTube, dá uma olhadinha na playlist de cursos. Aqui no YouTube tem curso de baralho cigano, tarô e moedas. E eu tenho outros oráculos também que eu ensino. Na descrição você encontra o meu WhatsApp, lá tem o catálogo de todos os cursos que eu ofereço, tá? Se você quiser maximizar ainda mais, invista aí no seu futuro através dos nossos cursos ou assista pelo menos cursos gratuitos. Hoje eu quero falar sobre momentos onde você não pode jogar nenhum oráculo. Quando você não deve fazer leituras oraculares, tá? Porque não é que você sabe que sempre você pode jogar. Calma que eu vou explicar o porquê. Primeiramente, oráculos, de modo geral, eles manipulam muita energia. Você vai manipular a sua energia espiritual, você vai manipular a energia da egrégora daquele oráculo. Então, se é baralho cigano, você vai mexer com a egrégora cigana. Se é runas de Hecate, você vai se conectar à energia de Hecate. Se é, por exemplo, búzios, você vai manipular a energia dos orixás, dos odus. Se é qualquer oráculo, né, ele tem ali uma egrégora por trás. Então você vai conectar com aquela energia. Então você manipulou a sua energia espiritual, manipula a energia da egrégora que alimenta aquele oráculo. Você vai manipular a energia muitas vezes de outras pessoas. Por quê? Porque você vai atender pessoas. Então você vai se conectar com a energia da pessoa. E geralmente a pessoa que vem consultar com a gente é uma pessoa que está cheia de problemas. E aí quando eu falo problemas, ela tem encosto, muitas vezes magia em cima dela, tem desequilíbrio mental, emocional da parte dela. Então você vai ter que fazer toda aquela manipulação energética. Por isso que a gente prepara a mesa com elementos de proteção. Por isso que a gente ancora a nossa espiritualidade antes de cada atendimento. Se você quiser, eu posso estar falando sobre esses ancoramentos e essas preparações em vídeos futuros. Comenta aqui embaixo, eu quero. Comenta eu quero e eu vou entender que vocês querem que eu faça isso, tá? Então, como você manipula muita energia, se você tiver, por exemplo, doente, você não faz leitura de oráculos. Por quê? Porque quando você está doente, a sua energia naturalmente ela está baixa. Segundo, o seu corpo está concentrando toda a energia dele para para se sanar, né? Então, se você gastar energia com atendimentos oraculares, isso pode agravar o seu quadro de saúde, além do que isso pode, tipo assim, te deixar mal. Quantas vezes, às vezes, e quando eu falo doente, pode ser uma gripe forte. Você vai cair de cama depois da leitura. Você vai ter uma crise de enxaqueca horrorosa depois. Eu já tive momentos que eu fui lá e arrisquei num momento que eu não estava legal de saúde e fiquei pior depois. Sabe? Então cuidado com isso, tá, gente? Se estiver doente, não faça leituras oraculares. Ou reforce muito a sua proteção e evite se sobrecarregar. Se você atende 10 pessoas num dia, tá doente, atende no máximo 1, 2. O ideal é não atender ninguém, mas quem trabalha com agenda ou quem tá apertado vai acabar atendendo. Então pelo menos reduza ali um pouquinho o seu ritmo de atendimento, descansa bastante e reforça a sua proteção. Mas se você tá começando no mundo dos oráculos, de forma alguma você vai jogar doente, tá? Segundo momento, tão ruim como jogar doente é ruim quando você está mal emocionalmente. Então, por exemplo, você teve uma briga horrorosa com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada, com a sua mãe, alguém assim, você está mal emocionalmente porque você acabou de ter um peleio. Não adianta insistir em jogar cartas. Adia esse atendimento e joga num outro momento. Sabe por quê? Porque você precisa estar em paz. Eu, por exemplo, antes de cada atendimento que eu vou fazer, 5 minutos antes eu faço uma prece, eu faço uma meditação, eu dou aquela harmonizada nas minhas emoções para poder atender bem os meus clientes.
Se eu estiver mal, por exemplo, se eu estiver muito agitado depois de uma briga, ou se eu estiver passando por uma fase muito ruim, como acontece às vezes na vida da gente, né? Todo mundo, a gente tem altos e baixos, não é porque a gente é espiritualizado, que a gente tem a nossa proteção, que a gente está sujeito a não passar por isso. Eu também passei. O ano passado, 2023, eu passei uma fase muito difícil. Tive muitas questões, graças a Deus passou, mas assim, foi uma época muito difícil. E uma das coisas que eu fiz foi focar mais no meu descanso, em equilibrar a minha mente, dei uma diminuída nos atendimentos naquele período. Não deixei de atender, porque eu gosto de atender. Eu sinto que eu estou fazendo bem às pessoas, fazendo leituras para ela, eu estou prosperando também, então é claro que eu gosto de atender. Mas tem hora que eu preciso priorizar também ali a minha saúde mental e emocional. Até porque o atendimento de cartas, a pessoa fala assim, é um trabalho muito fácil, mas se desgasta muito mentalmente. Você fica sabendo, você lida com situações muito tensas. Hoje mesmo, por exemplo, no dia que eu estou gravando essa aula aqui para vocês, eu tive atendimentos na parte da manhã muito tensos. Atendimentos de relacionamento, pessoas sofrendo, eu tendo que aconselhar pessoas no auge da dor. E é claro que eu acabo absorvendo parte daquilo ali. Aí se eu já estou mal, semelhante atrai semelhante, eu vou para o fundo do poço. Então você não joga cartas quando está doente. Você não joga cartas, por exemplo, quando você está mal emocionalmente. Você não joga cartas quando você está envolvido. Como assim, Gilberto? Então, por exemplo, seu marido está com dúvidas na vida dele. Você não vai ler cartas para ele. A sua namorada, ela está com dúvidas, né, sobre a vida dela. Você não vai jogar cartas para ela. Especialmente se as questões envolvem você. Antigamente eu era muito rígido. Eu falava para os meus alunos assim, você não vai jogar cartas para os seus familiares. Hoje em dia, eu até acho que se a pessoa tiver maturidade, ela pode jogar. Mas se o assunto for ela, não. Então, imaginemos, por exemplo, que o seu marido faça a seguinte pergunta. Eu devo me separar da minha mulher? Você vai ter maturidade de responder honestamente o que o jogo está falando? E mesmo que você tiver, é um exercício muito doloroso para ser feito. Ou, por exemplo, minha esposa está me traindo, e às vezes você está traindo a pessoa, você vai ter maturidade de responder sim? Então eu acho assim que quando envolve você, não te cabe. Porque geralmente você tem uma opinião formada. Às vezes não é que você está traindo ou a pessoa vai te largar, mas muitas vezes você já tem uma opinião definida sobre aquele assunto que você vai colocar no jogo, você vai atrapalhar. E mentir no jogo, gente, vai tirando o nosso dom espiritual de leitura, tá? Quem mente com as cartas, no futuro não consegue ver mais nada no jogo. Por quê? E aí não é crendice, não é religioso, não, é energético. O terceiro olho ele é baseado na verdade, na clareza. Se eu estou mentindo, eu não estou trabalhando a clareza, ele vai se fechando, a pessoa fica míope espiritualmente falando. Então nada de mentir usando oráculos. E para evitar isso, pare de jogar quando envolve você. Então quando você estiver doente, não joga. Quando você estiver mal energeticamente, né, brigou, tá mal emocionalmente, não joga. Quando te envolve, não joga. Quando, por exemplo, você está sofrendo ataques espirituais, também é legal dar um tempo de jogos, tá? Hoje em dia ninguém fala disso, mas quem é mais velho, quem tem verdadeiro conhecimento espiritual, uma das recomendações quando você está sendo alvo de ataques espirituais é você se protege espiritualmente, você se cuida através de outra pessoa, mas você evita acender uma vela. Por quê? Quando você faz magia, você fica exposto no mundo espiritual. Consegue entender isso? Então, se você está sendo ataque mesmo espiritual, você vai ficar mexendo com coisas assim? Especialmente na energia de outras pessoas? Aí é importante você evitar. E aí, Gilberto, quer dizer que se eu estiver sofrendo um ataque espiritual, eu não posso fazer nada? Pode. Se protege, se limpa, pede alguém para cuidar de você, fica um tempo afastado e depois vai voltando pouco a pouco. É isso que os antigos nos ensinavam. E é isso que essa geração nova não faz. É por isso que entra e sai frustrado do caminho mágico, porque não tem essa base verdadeira. Eu tento aqui nos vídeos do canal passar o máximo de verdades espirituais possível. Nem todas são agradáveis de ouvir, mas eu tento passar. Então esses momentos são momentos que eu recomendo que você não faça a leitura. Tá? Momentos assim onde você tá mal, tá doente, tá sofrendo ataque espiritual ou questões que te envolvam, eu acho muito importante você evitar se expor nessa situação. Fora esses contextos, vocês podem jogar tranquilamente. Lembrando sempre de sempre estudar, de sempre ser empático e acolhedor com as pessoas à sua volta e de não se sobrecarregar, tá, gente? Mas fora isso, pode jogar sempre. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, assista os outros vídeos dessa série, esse canal é feito com muito carinho pra você. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!